Então agora esse será o último vídeo, né, para completar o capítulo 10. Né? Como vocês podem ver, nós vamos falar agora sobre um pouquinho mais de detalhe do regime transitório. Aqui no capítulo 10, o subitem 3.3, onde começa regime transitório aqui no material na literatura aqui que a gente acompanha, né? Ok? Então se você ver aqui, ó, então vou falar sobre transitórios, ok? Então aqui, olha, aqui vai ter um exercício aqui, né? Vou fazer um circuito, vou fazer ali um circuito RL, né? Um resistor e um indutor. Vou fazer só essa parte aqui, né? Vou mostrar isso no LT Spice e aqui eu só estou mostrando que está concluindo, né? Depois daqui é o capítulo 11. Nós não vamos continuar com esse material aqui, porque o capítulo 11 vai entrar em corrente alternada. Vou trocar de material, né? No próximo, vou fazer uma nova série, dando continuidade sobre o aprendizado em eletrônica, mas vai falar sobre diodos, então vou usar um outro material, vou explicar melhor no início da próxima série, né? Então quero só mostrar agora que o exercício que nós vamos fazer no LT Spice eu já montei aqui. Então eu tenho uma fonte, eu tenho um resistor e um indutor, então um circuito RL série, ok? Na qual a minha fonte, né, de vez de eu ficar pegando uma chavinha, chaveando, eu vou fazer como se fosse clock no tempo, né? Mostrar para vocês aqui, ó, só simulando, né? Então eu vou clicar duas vezes aqui só para a gente ver as formas de onda aqui da minha fonte. Então, olha, eu vou simular aqui, ó. Isso. A forma de onda da minha fonte, olha, ela faz um delay, depois ela vai para 10 volts, fica um período em 10 volts, ela cai para zero, então é como se estivesse chaveando, né? Ligando e desligando o circuito, né? Ok? Então, eu só criei ali no LT Spice aqui na fonte, eu estou usando o pulso e todos esses detalhes aqui é explicado aqui, ó. Tensão inicial, tensão quando tiver em nível 1 é 10, um atraso de 10 milissegundos inicial, depois o tempo de subida, 1 microsegundo, tempo de descida, né? Então, são os parâmetros aqui para eu construir a minha fonte aqui, né? Então, ela representa essa forma de onda aqui, ó. São clocks aqui. Daí eu vou ver aqui, depois a gente vai ver mais detalhe aqui, ó, as formas de onda no indutor e tal. Mas só tô adiantando aqui, na verdade, só para vocês verem o circuito. É um RL, ok? É um RL para nós analisarmos aqui. E então agora eu quero só mostrar uma apresentação que eu tenho para mostrar aqui sobre as equações do transitório, ok? Então é o seguinte, deixa eu só explicar aqui primeiro. Eu quero mostrar aqui os transitórios no indutor. Então quer dizer, o indutor está descarregado, ó, eu tenho um circuito RL aqui, tá certo? Eu tenho uma chavinha, tá aberta, então tá descarregado agora, tá no momento aqui, no passado aqui. No momento zero, eu vou fechar essa chavinha, ok? E nós veremos aqui pelas equações que, diferente do capacitor, quando eu fecho a chave, a minha corrente, eu tenderia a fazer uma variação muito brusca da corrente no tempo. Isso aqui induz a máxima tensão, então ele vai gerar uma tensão idêntica à da fonte. Então se a tensão do lado do resistor é a fonte, do outro lado é uma tensão igual à da fonte, eu não tenho circulação nenhuma, então é como se fosse um circuito aberto inicialmente, ok? Por isso que a minha tensão, que nós vimos na videoaula anterior, ela é inicialmente, no momento T0, ela é igual à tensão da fonte. A tensão que aparece, porque eu estou tentando fazer uma variação brusca da corrente no tempo, vai induzir a máxima tensão, que é a tensão da fonte. Então, a minha tensão sobre o indutor é isso aqui, ó, uma decrescente exponencial. No momento zero ela é a máxima e depois ela vai caindo até 5 tal. Então, no instante zero, então é como se fosse um circuito aberto, ok? Tá certo? Num outro momento já, quando ela começa a cair a tensão, né? Começa a cair a tensão no indutor, então ela vai até 5 tal. Quando tiver 5 tal, a tensão do indutor ela já caiu totalmente para zero, é como se fosse um circuito fechado, né? Então é um pouco defasado da situação do capacitor. E aqui no momento, né? De vez de eu pegar aqui, ó, de vez de eu ter uma chavinha aqui, eu fazer um jumper para cá, para eu, no momento que quando o indutor estiver carregado, se eu quiser descarregar para analisar o tempo aqui, a descarga dessa energia armazenada no campo, né? Então, na verdade, é a mesma coisa que eu fechasse um curto na fonte, né? Por isso que lá é um clock, né? Então eu vou para nível 1,
lá na simulação, depois eu zero, é como se fosse a resistência interna da bateria, ela é muito pequena, é como se fosse um curto. Então aqui eu vou analisar, no mesmo resistor, eu tenho lá um resistor de 400 ohms e aqui de 40 mH o indutor. Quando eu vou descarregar, eu vou ter o mesmo tal, né? Porque eu estou descarregando em cima desse mesmo resistor que eu tive a carga. Só isso, né? Só vai ter a simetria. Então é o seguinte, o tal, como eu adiantei no vídeo anterior, é diferente, a equação é diferente. O tal para um circuito RL, ele é o tempo, né, de um tal, ele é igual que é a minha constante de tempo do indutor, de carga do indutor, ou descarga. Ela é a minha indutância dividido pela resistência, ok? Como nós veremos lá um circuito que ele tem um indutor de 400 mH, então é 400 vezes 10 a menos 3, e aqui é um resistor de 400 ohms, então eu vou dividir isso vai dar 1 milissegundos, tá? 1 vezes 10 a menos 3 segundos, a minha constante de tempo lá no exercício que nós faremos, ok? Analisando então a minha tensão no indutor, como nós vimos lá, né, sem considerar o sinal de menos aqui, né, só o valor absoluto, então a minha tensão induzida, ela é proporcional, é a minha indutância vezes a minha variação de corrente no tempo, né? Como nós vimos na equação anterior. Então, no momento T0, que eu falei, no momento que eu fecho a chave aqui, a minha indução aqui é a tensão máxima, então vai ficar igual a tensão da fonte. Como eu falei, tensão da fonte do lado, tensão da fonte do outro lado, eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho circulação de corrente, então minha corrente é zero, porque minha tensão no indutor é igual à tensão da fonte, ok? Então, uma outra equação tirando a minha corrente máxima do circuito, ela só pode ser máxima quando eu pegar a tensão da fonte, né, dividido por R. É o momento que ela é máxima, né? Ok? Então, no momento que eu descarrego o indutor totalmente, ok? A minha tensão da fonte vai estar sobre o resistor, dividido pela resistência, vai ser a minha máxima corrente. Então, só fazendo aqui só eu fazendo a minha equação da minha tensão sobre o indutor no tempo, ela é igual à tensão da fonte, como ela decresce exponencial, então ela é vezes E elevado, né, a menos T sobre tal, ok? Porque ela é decrescente, ok? Então ela começa, quando o meu T é igual a zero, então tudo que é elevado a zero é 1, então E elevado a zero é 1, então a minha tensão no momento inicial é a tensão sobre o indutor é igual à tensão da fonte, é isso que eu quero. Aí no tempo ela vai decaindo conforme o tal, é o que nós veremos. A minha tensão no resistor, sempre ela vai ser a tensão da fonte menos a tensão no indutor, né, que é uma série, como diz. Então a minha tensão da fonte é E, a minha tensão no indutor é essa aqui que eu tirei. Se eu dar uma enxugada na equação, vai ficar, porque aqui o comum é o E, né, o denominador comum, chamo ele aqui como comum. Então E, a minha equação, meu VR no tempo vai ser E vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal, ok? Porque ela vai subindo, né? A minha tensão, quando vai caindo a tensão do indutor, exponencialmente ela vai subindo. Então isso aqui é uma forma exponencial crescente, ok? A minha corrente no tempo vai ser sempre igual a tensão sobre o resistor, né, dividido por R. Né? É uma série. Se eu quiser saber sempre a corrente que está passando no circuito, eu posso pegar esse termo aqui. Então, se eu pegar VR dividido por R, eu tenho I. Só que o meu VR é essa equação aqui, né? Então, eu vi aqui que a minha corrente máxima sempre vai ser o E sobre R. Então, se eu substituir I máximo E sobre R, que é igual a I máximo, eu tenho que a minha corrente no tempo é igual a I máximo vezes 1 vezes, né? Então, a minha corrente, né? A minha corrente no circuito, ela vai subindo exponencialmente, ok? Então ela vai subindo exponencialmente, então ela sempre vai partir, ela só pode ser I máximo, mas ela parte de zero e ela vai subindo exponencialmente, acompanhando a tensão VR, né? A tensão VR vai subindo exponencialmente, então obviamente a minha corrente sobe exponencialmente. Só muda o valor, porque a corrente vai ser igual ao VR dividido pela resistência. Então, mas ela tem a forma de onda crescimento exponencial, ela é uma exponencial crescente
igual de VR. Então essas são as fórmulas, né? Agora vamos à simulação. Vamos à simulação. Então eu tenho aqui, olha, eu vou clicar em simulação aqui, ok? Na verdade aqui o que eu fiz, eu posso vir aqui tirar essas formas de onda, né? Ok? Vim aqui, então eu quero aqui que seja a tensão da fonte aqui, olha. Então é isso que eu parametrizei aqui, ok? Para ser um clock. Então eu sei que o meu tal aqui é de 1 milissegundo. Então o que eu fiz? Eu faço um atraso de tempo aqui, se vocês verem, de 10 milissegundos, suficiente, né? Para eu começar a analisar o momento zero. Então, ó, 10 milissegundos, vocês podem ver aqui, ó, né? Quase 10 milissegundos. Então ela dá um tempo para começar 10 milissegundos, daí ela fica 10 milissegundos também em 1, que é suficiente para a gente vai ver o campo, né? A forma de onda aqui sobre o indutor. E depois eu fico 10 milissegundos também em 0, tirando. Aí é para eu ver a descarga, né? Quando o indutor está carregado, para ele descarregar através aqui. Quando eu fecho um curto a fonte, quando a fonte vai para 0, é como se fosse um curto aqui. Então eu estou descarregando o capacitor. Então eu analiso assim, carga e descarga. Eu analiso os transitórios aqui, ok? Aí nesse quadradinho eu quero colocar aqui a minha corrente aqui, a minha forma de, né? Posso pegar o meu potencial aqui primeiro, né? Olha, a forma de onda aqui da tensão, a tensão no indutor. Então é o seguinte, no momento, olha lá, eu posso vir aqui. No momento que eu tô aqui, no momento que eu tenho aqui no momento que o meu circuito não foi ativado ainda, assim como quando eu trazia 10 milissegundos, no momento que eu chaveei, que eu liguei, então a minha variação da corrente no tempo ela tenderia a ser bem rápida, muito forte. Então ela induz, olha lá, a tensão lá no indutor vai para 10 volts. Como eu falei, fica 10 volts, a corrente é zero. Se a gente pegar a forma de onda da corrente, vou colocar mais um gráfico aqui. Vou adicionar um trace aqui e agora de corrente aqui, ó. Opa, corrente selecionar aqui, ó, a corrente, ok? Então agora tem. Então olha só, quando a minha tensão é máxima, aí ela vai caindo exponencialmente, conforme nós vimos, ok? E então a minha aí vai aparecendo, né? Quando vai aparecendo a corrente no tempo, no momento que eu ligo, a minha corrente é zero, mas assim quando vai decaindo a minha tensão no indutor, vai subindo exponencialmente a tensão no meu resistor. Subindo a tensão no resistor exponencialmente, então ela começa a aparecer a corrente também exponencialmente aqui, conforme nós vimos. Então a questão do tempo agora, eu só vou maximizar aqui, ó, para nós vermos aqui. Então se eu pegar aqui, ó, a questão de tal, né? Então ali, olha, o meu tempo aqui, ó, se eu tenho 10 milissegundos é o início. Então, um tal vai ser 11 milissegundos, né? Após um tal, 11 milissegundos. Então vem aqui, ó, em 11 milissegundos, mais ou menos chegando aqui, ó. Olha lá, 11, tá? Vamos parar bem próximo aqui. Bom, aqui, ó, 11 milissegundos. Então aqui eu tenho o meu primeiro tal, né? Então ela já caiu bastante no primeiro tal, ela é só 37%, né, conforme a equação lá. Então aí, como ela está subindo exponencialmente, ela é o complemento, então aqui vai estar num valor crescente do primeiro tal também. Obviamente, então, que depois de 5 tal, como eu estou analisando aqui, ó, aqui já mais ou menos, ó, já descarregou, né? A tensão é a máxima induzida e depois foi 5 tal. Se você ver aqui, olha lá, exatamente aqui, ó, 15, né? Começou com 10 milissegundos por causa do atraso. Então, começou com 10 milissegundos, após 5 tal já descarregou totalmente, né? Então a minha corrente no indutor, ela foi subindo, ela vai até ir máximo agora, porque ele vai ficar como se fosse uma chave fechada ali, né? Só uma corrente passando no indutor, não ter variações mais, ok? Aí no momento que, como eu tenho a minha corrente, depois que ele ficou um período já que está carregado ali, a corrente está circulando no indutor. Então a gente sabe que a energia armazenada nele é L vezes I ao quadrado pela metade, né? Então no momento que minha bateria, eu corto minha bateria, eu tenho energia armazenada no campo, né? Ok? Então o que acontece? Ele vai fazer uma variação brusca, ele vai tentar reduzir isso rapidamente, então ele induz uma tensão contrária, né, à oposição, e aí o
que acontece com a minha corrente do circuito? Ela vai caindo exponencialmente enquanto ela até 5 tal que a minha corrente vai desaparecer do circuito, ok? Então isso aqui representa a corrente na carga no indutor e a corrente na descarga. Ele está com o mesmo tal porque eu estou colocando um resistor série de 400 ohms, tanto ele vai servir para carga, quando eu jogo o clock para zero, eu estou descarregando através da fonte, né, com a impedância da fonte que é muito baixa, próximo de um curto, então fica os 400 ohms também, então fica muito simétrico até os tempos, né, é o mesmo tal na descarga e descarga, apenas muda que durante a corrente na carga vai ser exponencial crescente e na descarga vai ser uma exponencial decrescente. Bom, eu encerro aqui esse capítulo sobre indutor, essa primeira etapa. Vou criar uma nova série que vai ser a sequência de falar sobre diodos e aí nós vamos seguir. Agradeço a atenção, muito obrigado.